Fala, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, a entrevista de hoje está extremamente especial, vocês vão entender o porquê, né? Mas antes de estar trazendo as informações sobre o meu querido convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, se você tá assistindo a gente e ainda não é inscrito no canal, poxa, não faz isso não. Tá bom? Se inscreve no canal, é totalmente gratuito. Deixe o seu like. E hoje, em especial aqui nos comentários, eu quero que você deixe os maiores insights que vocês tiverem dessa conversa, dessa entrevista, desse podcast, porque eu tenho certeza que vai quebrar bastante tabu aqui hoje, né? Então vamos lá. O nosso entrevistado de hoje, né, é o meu querido amigo Carlos Sales, né? O Instagram dele é o Carlos Sales ARQ, né? Ele iniciou no digital, cara, é até meio polêmico, né, falar, mas ele iniciou ali por cerca do dia 20, mais ou menos, de julho desse ano, né? E ele já tem um faturamento total de mais de 175 mil reais em comissões como afiliado, né? E olha só, 52k no primeiro mês, 77k no segundo mês. E agora, nos últimos 30 dias, ele já fez mais de 100 mil reais. Cara, vocês estão entendendo que eu falei que ele começou em julho? A gente tá em outubro. Vocês estão entendendo o poder desse mercado digital e você ainda tá aí parado, tá travado. Meu querido, então pega o papel, pega a caneta e anota tudo que for falado aqui, beleza? Então, meu querido amigo Carlos Sales, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Fala, meu nobre Ângelo, obrigado, cara. Obrigadaço. Depois de uma apresentação dessa aí, a gente não sabe nem direito o que a gente tem para falar, né? Só tenho mesmo a agradecer, irmão, pelo convite de estar aqui para poder falar um pouquinho dessa minha jornada. Literalmente uma jornada, né, precoce, recém aí chegado no digital, mas com certeza, né, entrando nesse mercado de cabeça, com muita intensidade, com muita vontade de vencer, porque sim, é um mercado maravilhoso que com certeza transforma vidas. E se não fosse por eu acreditar demais, né, no poder do digital e tá querendo estar aqui participando, né, assim, todo santo dia, de cabeça erguida, cara na tela do computador, analisando campanha e tudo mais, para conseguir vencer, eu jamais estaria aqui hoje conversando com você. E como a gente fala, né, isso aqui é só o começo e vamos Exato. para cima que o mercado tem muita história e o ano ainda nem acabou, tem muita coisa para fazer esse ano, tá Exato, louco? exato. Eu falei ontem no story, falei, pessoal, a gente tá entrando na melhor época do ano para vender. Quem tá travado, pelo amor de Deus, busca ajuda, porque agora é a melhor fase. Mas vamos lá, Agora é. Carlão. Cara, mais uma vez, seja muito bem-vindo, pode ficar bem à vontade, né? Sinta-se em casa. Se você quiser soltar algum ouro, algum produtinho, fica bem à vontade. Mas pra gente, né, pra galera aqui do Pode Ficar Rico Podcast te conhecer, conta pra gente quem que é o Carlos Sales antes do digital. O que que você fazia, o que que você faz? Vamos lá, vamos lá. Então, o Carlos Salles, ele é um natural do Rio de Janeiro, igual o nosso amigo aí, nosso conterrâneo Ângelo, mas já sou um cuiabano, por assim se dizer. Eu já vim muito pequeno do Rio de Janeiro para Cuiabá, minha família, né? Transferiu de trabalho e assim, eu fui crescendo por aqui e eu trabalho hoje com arquitetura, né? Eu possuo um escritório de arquitetura já há alguns anos. E eu sempre, né, gostei bastante de trabalhar nesse segmento muito bacana. Fui construindo uma carreira bem legal. E a gente que sempre está no mercado tradicional, por assim dizer, fica com aquele olharzinho, né? Pô, como que é esse negócio digital mesmo? O pessoal tá ali vendendo isso e aquilo, sempre aparece alguma mensagem no YouTube, ou às vezes aparece alguma campanha ali no Instagram, né? Algum anúncio. E a gente acaba olhando, mas não olhando com um olhar assim, né? De querer entender que seria aquilo que está acontecendo. E o meu mercado, vamos dizer assim, o meu começo no digital, por assim se dizer, não foi exatamente agora no Google. Eu, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, uns 3 anos atrás, foi, né, 4 anos atrás que a gente passou pela pandemia, se não me engano, eu, com o escritório de arquitetura em atividade, eu comecei a ter o que a grande maioria do mercado sofreu, que foi uma retração Sim. do mercado. E a gente, né, com equipe, com um monte de compromissos financeiros acontecendo ali no mês, e aquele desespero, aquela preocupação.
eu comecei a passar por uma situação delicada na empresa. E eu falei, cara, e agora? O que que eu vou fazer? Isso era mais ou menos finalzinho ali de setembro, né? Acho que foi em final de setembro ou outubro, que a gente teve um movimento meio estranho. E aí eu falei, cara, vou ter que pegar e achar uma solução, né? E aí, na época lá, eu jamais imaginava o poder da internet. Aí foi quando eu fui lá, mexi com o Instagram, comecei a fazer um postzinho ou outro, ainda muito timidamente. E aí, pós, né, esse período pandêmico aí, a gente teve o momento da mudança política também que aconteceu no nosso país, que também foi uma reforma, né? A gente passou por muito perrengue. E naquela época lá, aí sim que o trem desandou de vez. E eu falei, cara, e agora? O que que eu vou fazer? Ou eu pego e dispenso a minha equipe, né, uma parte da minha equipe no final do ano, ou eu me reinvento. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e eu vi que dava para conseguir, né, trazer cliente por meio do tráfego pago para a rede social profissional. E aí eu comecei, cara, a estudar isso, devorar isso, devorar isso. Eu falei, cara, vou tentar. Eu fiquei uns 40 dias estudando, entendendo um pouco do mercado e fui lá, botei minha cara e comecei a investir em campanha de tráfego para o meu escritório. E aí começou a performar cliente. Eu, tipo assim, passei uns meses sem aparecer cliente na empresa, de repente apareceu 20 propostas de serviço para fazer. Eu falei assim, caraca, que trem doido, né? E aí, beleza, comecei, né? Comecei ali timidamente no digital, dessa forma, fazendo tráfego do Facebook pro meu mercado de arquitetura, mas sempre olhando, né, pro lado. A gente sempre vê a grama do vizinho, aquele negócio, pô, tem ouro aí, tem ouro aí. E aí, beleza, fui fazendo desse jeito. Até que chegou no momento que teve um colega meu, grandes amigos que a gente tem na vida, e falou assim: cara, por que que você não vende conteúdo online? Pô, olha aí, cara, você sabe trazer cliente, isso e aquilo. Eu falei: não, não é minha praia, não. Eu falei: quando que não é sua praia, Carlos? Você dava aula. Porque eu dei aula muito do quê? De ferramental para arquitetura. Os programas que a gente usa, tem esse sistema de renderização, tem 3D, tem aquilo. E aí eu falei, cara, será, né? Ele falou, não, pô, você sabe dar aula, você já deu aula pra caramba presencialmente, grava aí um curso e faz um negócio online. Eu falei, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei, ah, será, né? Ah, larga a mão, isso aí não é pra mim, não. Vamos trabalhar, tem que pagar a conta. E fui indo, fui indo, fui indo. Até que uma determinada vez eu falei assim, cara, tá ainda estranho, o mercado sempre oscilando. Vou fazer um negócio desse? Aí fui lá, gravei, fiz todo o curso, inclusive vi a plaquinha da Kify aí atrás, subi na Kify as gravações, editei no CapCut junto com OBS na gravação, aquela loucura que o pessoal quer tentar fazer acontecer, né? Dá um jeito, mas eu parei no meio do caminho. Tipo assim, gravei as aulas e agora? Aí tinha o famoso agora o quê? Hospedar site, mexer com o domínio, mexer com isso. Eu não tinha noção dessa praga, cara. Eu falei, não, vou mais uma vez me sabotar, vou voltar para o meu mercado tradicional. E fiquei trabalhando normal. Até que um certo dia aparece um cidadão no YouTube para mim, falando de podcast, pode ficar rico, e não sei o que, não sei o que. Ela falei, que diabo é isso, né? Que de pode ficar rico? E eu comecei a assistir o vídeo desse cidadão, né? Esse famoso Ângelo aí que está aqui conversando comigo hoje, que eu falo que é um prazer. E aí o Ângelo estava lá entrevistando um player, que também era um player recente, salvo engano, né? O player que eu conheci, né, no digital através do Ângelo foi o Márcio Martins. O Márcio, eu acho que ele tinha ingressado, cara, em abril desse ano Isso. também. Acho que foi abril ou março. E aí o Márcio ele trouxe uma mensagem tão legal e tão assim convincente de que realmente esse mercado aqui transforma e ele é possível, ele é para todos, não é aquela conversa que não, não é para todos, e tudo mais. Que eu fiquei assim, falei, cara, que massa. Me identifiquei demais com o vídeo dele e o que que eu fiz? Fui lá no Instagram do cara agradecer, bicho. Eu não agradeci você. Né? A gravação era sua do podcast, mas assim, eu fiquei tão impressionado. E ele morando lá fora, né, do país e tudo mais, falei, pô, vou agradecer esse cara. Porque, de certa forma, o podcast dele tocou alguma coisa diferente em mim. E eu fui lá e conversei, mandei um textão pro cara, bicho. Tipo, sim, só mandei, né, de coração. Eu senti que era pra falar aquilo. E aí o cara não foi lá e me respondeu no mesmo dia? Falou, puta, Carlão, que massa, eu que fico feliz de você ter isso. E aí, naquele momento começou.
começou essa energia, né, de conversa, essa frequência, ele começou a falar disso, começou a falar do mercado, começou a falar que é impressionante. Aí fez várias, assim, analogias para mim do mercado que eu fiquei apaixonado, velho. Apaixonado. E uma coisa que me chamou a atenção, né, que quando estava no podcast com você, ele citou um nome também do mentor dele. Cara, a pessoa que me trouxe para esse mercado, primeiro foi você, né, através do podcast, depois na conversa o Caio Calderaro, que foi o cara que despertou, né, o entendimento para o mercado profissional de afiliados, porque eu jamais tinha conhecido o mercado de afiliados, estava naquela cabeça de produtor, né? Falei, pô, não, vou ser produtor do meu próprio negócio. E aí eu peguei e fui lá, ele falando do cara, pô, ele já despertou o quê? Interesse no podcast. Ele validou depois conversando comigo, que foi o mentor que, porra, fez o cara chegar onde ele chegou. Aí eu só chego, de repente aparece no YouTube o quê? Uma chamada para ação do Caio para uma Ele, call. ele fez o famoso AIDA em você e você nem percebeu. Foi, cara. E aí o que aconteceu? Apareceu uma campanha lá, vou fazer uma live aqui agora no YouTube e parará pururu, quem quiser vir, vem. Eu entrei no meio da live. E aí, de repente, eu conversando lá, eu falei assim, tá, mas isso daí funciona, porque eu só disse de perguntar mesmo. Mandei um chat lá ao vivo pro cara, e aí ele pegou e já me respondeu no chat também. Eu falei, pô, tá todo mundo respondendo esse negócio aqui, não é possível. Aí ele falou, não, Carlão, é assim, assado, mas e aí, você tá dentro ou não tá dentro? Aí mexeu comigo, porque eu sou desse cara que não pode ser desafiado. Aí o cara foi lá e falou, você tá dentro ou não tá? Eu falei, tô dentro dessa desgrama. Aí fui lá e comprei o método dele lá, mas era um método que quando eu comprei, eu percebi que era um método para fazer mercado nacional e não mercado na gringa. Mas, poxa, um conteúdo maravilhoso, extremamente estruturado. Só que aí quando eu entrei, entra no grupo do quê? Do Discord. Entra no grupo do Discord, tem o quê? Depoimento de alunos. Aí o Exato. pessoal falando, não, porque e aqueles depoimentos de placa não sei quantos mil faturado. Não, não, aquilo lá é na gringa, não é aqui no Brasil, não. Eu, como é que é? Tem gringa? Aí a galera começou a falar, na mesma semana, fui para o curso de gringa do Caio Calderaro. Nem tinha feito as primeiras aulas do módulo brasileiro, já fui para a gringa. Aquele famoso emocionado, né? Cara, emocionado, mas, pô, bicho, conteúdo de valor, de total. E aí entrei no bendito do treinamento lá de gringa, porra, comecei a estudar gringa, estudar gringa, estudar gringa, e aí subi a minha primeira campanha. Quando eu subi a minha primeira campanha foi dia 27 de julho. Jamais vou me esquecer. Porque foi assim, foi aquela sensação de, caraca, será que eu estou fazendo o negócio direito? É isso mesmo? É isso que tem que fazer? E subi. E aí, nesse meio termo, né, lá vai o Caio soltar mais uma oferta de produto de multiplicador, porque eu vou te pegar nessa mão, vou te ajudar em 30 dias para poder você conseguir entender o jogo. Porra, eu era recenzão. Lá fui eu, entrei no outro, na outra formação do Caio. Falei, pô, cara, o Caio aqui deve me amar, não é possível. Mas, cara, foi a melhor decisão que eu poderia ter feito na minha vida. Porque quando eu entrei na formação, eu entrei e automaticamente entrei no grupo de alunos da formação, que era um grupo assim novo, era um grupo de uma galera que estava ali, porra, com sangue nos olhos para conseguir realmente mudar de vida. E de fato dá para mudar de vida com isso. E eu comecei a fazer o famoso networking, que até então eu não entendi o que era networking. Tipo assim, do dia 27 eu fiz a minha primeira campanha, 27 de julho, dia 1º de agosto. Exatamente dia 1º de agosto, pingou aquele tiquitinho maravilhoso que a gente, putz, cara, aquilo assim fica eternizado na nossa vida, né? Eu falei, caraca, vendi Prodentinho. A galera falou assim, não é possível que você vendeu Prodentinho. O trem é mais inflacionado que tudo. Eu falei, cara, vendi Prodentinho. Mas não foi o fato do produto em si, né, gente? Eu vendi uma esperança. Na verdade, eu consegui uma esperança de que aquilo era real. E naquele Exato. momento que eu fiz essa primeira venda, virou uma chave, mas uma chave assim tão maluca na minha cabeça que eu falei, cara, vou fazer de novo o que eu fiz para vender para o Dentinho, que é subir a campanha com a estrutura que é apresentado para a gente, tudo mais. Só que na época, que o networking que eu estava me apresentou? Cara, não roda só ClickBank, ClickBank é top, isso e aquilo, mas, poxa, sai um pouquinho, fuge um pouco da manada, que é o que você fala bastante aqui, né? A gente escuta bastante
de outros players falando, e eu fiz o quê? Fugi da manada e fui para uma outra plataforma. Isso na primeira semana minha assim, de game, eu já fui atrás de outra plataforma, fui atrás de fazer MCC, porque nem MCC eu tinha. Rodei para dentinho no meu e-mail pessoal, não era nem no MCC, ou seja, já estava fazendo cagada ali naquele começo, mas porque é normal, isso aí, cara, todo mundo faz, né? Até entender contingência. Eu não sou daquele que estuda e depois aplica. Se você me fala que é para fazer isso, eu estudo a metade e já aplico. Nem sei se está certo, mas eu vou na raça, na cara e na coragem ali. E aí foi isso que aconteceu. Porra, soltei Prodentim, vendeu Prodentim. Ah, falaram de Smart ADV, porque lá isso, aquilo, aquilo outro. Falei, cara, vou para Smart ADV. Fui lá, me cadastrei na Smart ADV, vi um monte de oferta. Cara, 3 dias depois que eu tinha vendido Prodentim, eu tava com 5 campanhas de produto diferentes, fazendo loucura, coisa que não se deve fazer. Não, não recomendo um cara do começo fazer isso. Tipo, eu já tava com 3 campanhas rodando na ClickBank, 5 campanhas rodando na Smart ADV, assim, no all-in total. E eu falei, caralho, velho, e agora? De repente, fiz a minha segunda venda, dia 5 de agosto. Não foi de Prodentim, foi de um produto na Smart ADV. E aí ficou legal. Falei, porra, fiz a segunda venda. Aí no dia seguinte, outra venda. Aí de repente, no outro dia, 3 vendas. Eu falei, não, pô, como assim? Começou a ter essa sequência assim de vendas, né? E aí, de repente, dia 10 nunca vou me esquecer. Dia 10 de agosto, eu fiz 7 vendas no mesmo dia. Peguei a veia do produto que eu subi. Se depois no pós-call eu solto essa pérola ali. Começa a dar nome, né? Aos bois, assim por se dizer. Mas eu peguei a veia do produto e o negócio não parava. Era a venda todo dia, 2, 3 vendas, 2, 3 vendas, 5 vendas. Até que eu tive dia que eu fiz 8 vendas, que para mim foi o ápice. Eu falei, caraca, velho. Com tipo 2 semanas de Google fazendo 8 vendas no dia, o cara não sabia nem o que estava fazendo. Aí comecei um processo de escala na raça, na cara e na coragem. Nem tinha estudado escala ainda no negócio. Fui trocando ideia com a galera. Não, como é que faz isso? Você duplica assim, duplica assado? E fui fazendo, e conta caindo, eu não sabendo o que estava acontecendo. E eu subi a conta naquele dia, venda pipocando, no final do dia já era suspensão. E eu já subi a conta nova, não aquecia a conta. E, cara, foi indo, e foi indo, e foi indo. Até que chegou lá pro dia 22 de agosto, mais ou menos, né? Eu já estava já com um faturamento bem legal. Mas assim, quando eu tinha feito os 10K no mês ainda de agosto, era lá pro dia 12, lá pro dia 12 mais ou menos, de agosto. E aí eu entrei numa call, né, do Caio, daquela call Tira Dúvidas, e aí a minha mentora lá, que é o suporte do Caio, que é a Jéssica Castanheira, que já passou aqui com você também, e que eu tenho um carinho absurdo, um agradecimento ferrado para ela e pro Júnior Moreira também, que já passou aqui, que foi um cara que me apresentou o jogo de verdade no mês de agosto, que me deu uma alavancagem ainda maior, mas a Jéssica fez o pilar que eu comentei um pouco antes, que foi o quê? Me desafiou. Quando eu apresentei, ela falou: Ah, tu que é o cara dos 10K? Aí eu falei: Sim, sou eu mesmo. Porra, que legal, não sei o quê, mas ainda dá tempo de fazer 50, deu. Hã? Não, peraí. Dá tempo. Você fez 10K em 12 dias desse mês? Dá tempo. Aí eu falei: Que caralho, será, né? Aí fiquei com aquele negocinho A na pulga cabeça. atrás da orelha, né? E o negócio começou a tracionar, 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 que eu falei, não, é possível mesmo, pô. Vou conseguir fazer os famosos 50K, né? Nos primeiros 30 dias aí. E aí a galera começou a pilhar junto comigo, porque tem aquele rolê do grupo, do network, daquela frequência, aquela vibração. A cada conquista de venda a gente posta no grupo lá e a galera, porra, bora, que massa, não sei o quê. E aquilo começou a me contagiar, tomar conta de mim. Eu falei, puta, cara, eu vou mesmo, vou, minha galera tá me empurrando, não importa se eu tiver prejuízo, mas eu vou fazer esse faturamento aqui porque eu tô querendo. E aí, cara, chegou lá pro dia 22, o trem morreu. Eu falei, não, não é possível. Eu já tava com acho que uns 35K faturado no mês.
E o trem morreu, cara. Eu falei, não, moço, eu não, não é possível. Bateu aquela deprê, aquele desânimo, né? E eu tinha transformado aquilo numa meta não só minha, mas do nosso time inteiro. Tava todo mundo vibrando junto comigo. E aí a hora que eu falo da importância do network, que foi o que realmente virou, né, ajudou mais ainda para que eu conseguisse realizar esse feito. Porque como eu não tinha entendido muito bem como é que era o ferramental, assim, entendi o básico e fiz acontecer, porque eu, como eu falei, eu só vou lá e faço. Se vai dar certo, aí a gente depois entende. Literalmente eu troco a roda do carro com o carro andando ali. E aí eu comecei a me conectar com a galera e eu comecei a externar, puta, cara, o trem aqui não tá indo, tá vendendo, tipo, vendia ainda, uma venda por dia, um dia sim, dia não. E aí eu comecei a testar os produtos, que foi batendo aquele desespero. E aí eu comecei a conversar com a galera, até que chegou uma menina e trocou uma ideia comigo, o nome dela é Charlene. Eu tenho que falar, porque senão o pessoal zanga depois que eu não falei. E Fica eu à vontade. falei com a Charlene, e a Charlene pegou e disse assim, não, Carlão, você já testou mudar a estratégia? Porque a minha estratégia é a estratégia que eu aprendi, né? Que é a estratégia que o mercado está rodando bacana, que é o CPA. E de fato, o CPA é o que trouxe 98% do meu resultado. Foi no famoso CPA. E aí ela falou assim: não, tenta mudar a estratégia, pô, muda aí, tenta maximizar cliques, tenta CPC manual, tenta alguma coisa nesse sentido. E eu falei, cara, vou estudar isso daí. Aí eu fui lá, né, entendi mais ou menos, aí ela gravou um vídeo da tela do computador, não, você faz assim, faz assado. E eu, na mesma hora, fui lá, fiz a estratégia da mulher, 30 minutos, toma, venda. Eu falei, pô, brincadeira. De repente, outra venda. Fiz 3 vendas assim, uma na sequência da outra, só de mudar a estratégia. Eu falei, caraca, bicho, vou tracionar. Fui lá e comecei, né? Duplica a campanha, mete orçamento e o Google entregando e aquela loucura. Até que, de repente, dia 28 de agosto, fui lá e bati os meus 50K, que era o meu desejo, aquele sonho ali, aquela adrenalina, dividir com a galera, aquela explosão, e todo mundo, porra, que massa, não sei o quê. E aí eu falei, não, agora tem que parar um pouquinho, né? Porque se eu ficar nesse ritmo aqui, eu vou enlouquecer. Foi frenético, eu cheguei no dia que eu queria bater os 50K, eu estava rodando produto para a Europa. E Europa, o fuso horário é outro. Cara, eu acordei 2 horas da manhã, mano. 2 horas da manhã naquele dia, porque eu falei, não, eu vou monitorar as minhas campanhas e se tiver que fazer alguma ação, aumentar o orçamento, sei lá, dar um toquezinho no CPA ali, eu vou fazer. E, cara, literalmente, eu fiz um day trade naquele dia. Até que lá para meio-dia, mais ou menos, eu tinha batido a meta e eu falei, cara do céu, esse trem aqui é muito doido, a adrenalina é muito pesada, eu não vou sei se eu vou dar conta de seguir esse trem desse jeito, não. Aí eu pausei minhas campanhas tudo, VAP. Pausei as campanhas tudo, falei assim, não, vou dar uma respirada, vou dar uma respirada. Aí beleza, mostrei, compartilhei com a galera. Dia seguinte saiu 2 vendas orgânicas. Eu falei, caraca, bicho, Cookie. o trem tá sendo pausado, não é possível. Aí já deu aquele gás, assim, não, vamos rodar de novo campanha então. Então, assim, meu primeiro mês, mano, foi assim, foi uma loucura, literalmente. E assim, aquela pergunta, né? Famosa pergunta que a galera faz, deu ROI? E eu falei, turma, não deu ROI. Como assim não deu ROI, mano? Você fez 52 mil reais, quase 53 mil reais no primeiro mês. E não deu ROI. Eu falei assim, não, troquei dinheiro com o Google, galera. Mas foi uma decisão muito sábia, porque eu aprendi intensamente com uma velocidade que eu jamais imaginaria. Me deu tempo de tela, me deu bagagem, me conectou com pessoas que eu jamais imaginaria conectar. E aí, o que que aconteceu? Veio o mês de setembro. Então, mês de setembro, eu já estava o quê? Com mais experiência, com mais Exato. entendimento, já estava com o olhar mais treinado para garimpar um produto. E aí eu fui lá e fiz essa pesquisa, mas ainda fiquei rodando a primeira semaninha do mês de setembro, o meu produto campeão do mês de agosto. Fiz, eu acho que 9 mil com ele na primeira semana ali de setembro. Até que eu comecei o processo de garimpagem e acertei um produtinho, cara, que foi um produtinho assim que na hora que eu subi a campanha, saiu venda. Falei, caraca, como assim? Subiu a campanha, saiu venda. E aí a minha conta fez o quê? Entrou em revisão manual. Falei, não, não é possível, cara, não é possível. O Google no mês passado me derrubou minhas contas tudo e eu é só empurrando para a próxima.
E aí, nesse mês, entrou já a primeira semana revisão manual e eu não sabia o que que era isso. E comecei a dividir com a galera, não, minhas campanhas estão tudo parado, não está imprimindo, não está isso, não está aquilo, o que está acontecendo? E aí eu troco ideia daqui, o cara fala, não, não, sua conta deve ter entrado em revisão manual. Aí eu falei assim, não, beleza, então o que que é? Ah, tem que esperar 5 dias, esperar 15 dias. Já peguei outra conta minha, subi o produto na outra conta, mesma coisa, vendeu, pum, revisão manual de novo. Eu disse, não, cara, o Google tá de sacanagem com a minha cara. Subi na terceira conta, mesma coisa, só que aí suspendeu a conta. Eu falei, não, ou esse produto miserável aí que tá caindo, ou tô marcado, tô cagado aí com o Google. Eu falei, quer saber? Vou subir na minha conta principal, porque a gente fica com um apreço, né? Para não subir na conta que a gente vendeu bastante. E assim, a minha primeira conta foi que vendeu mais de 50 mil reais. Eu fiquei com medo de subir, porque o pessoal falou: não, vai tomar bloqueio, você vai perder a inteligência dessa conta, isso e aquilo. Eu fiquei com esse medinho, falei: não, quer saber, velho? O produto tá promissor. Subi em 3 contas diferentes, só foi subir e vendeu. Vou subir na minha conta principal. O máximo vai acontecer é a mesma coisa e o jogo continua. Subi na conta principal, cara. O negócio não caiu. E começou. E venda, e Tiquitim, dali tiquitim, venda. tiquitim. Duas, três vendas no dia. E aí aconteceu uma situação inusitada. Que eu estava rodando uma plataforma, que a plataforma ainda não tinha, como é que chama? O Desbloqueado tempo saque. para receber o dinheiro. Que eu tinha mudado. Primeiro fui na ClickBank fui para Smart ADV, aí fui entrar na Buy Goods. E aí eu fui entender que era 30 dias para receber, depois da quinta venda que você faz. Eu falei, mano, eu não vou ter recurso, vou me quebrar, ferrou. E agora? Não, cara, então, ainda é famoso que é no brand bidding, né? A gente rodando no brand bidding ali. Aí o iniciante desesperado com cagaço daquele, né? Não passa nem sorrisal. Aí eu falei, pelo amor de Deus, e agora? O que que eu faço? Não, vê se o produto tem na Max Web também. Ah, mas e lá não cai também? Não, até cai, mas o pessoal é mais amistoso lá, conversa um pouco com você antes de derrubar. Eu falei, então, como é que funciona? Eu tenho o convite aqui, vai lá, entra lá. Entrei. E aí peguei e subi o produto na Max Web. E pimba, 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 e venda, e venda, e venda. Aí eu falei, caraca, só que eu não percebi. Na Buy Goods, o produto rodava para mais países. Mas na Max Web, rodava só para os Estados Unidos. Aí eu falei, não sei se pode fazer essas coisas aqui. Pode, cara? Não sei, né? Vai embora, vai embora. E aí? E aí eu falei, caraca, não vou receber minhas comissões então. E tipo, na semana que eu subi, eu fiz 25 mil reais na semana que eu subi na Nossa Max vida. Web. Eu falei, misericórdia, eu não vou receber o dinheiro. E agora? Esses caras vão tomar minha comissão. Como que eu vou postar o dinheiro de novo ali no para girar, né? O dinheiro que eu tava fazendo. Eu falei, misericórdia. Aí o Julião foi e falou comigo, não, Carlos, não pausa não, velho, que eu já tava querendo pausar tudo, deixar dar os 30 dias ali para eu receber. Aí eu falei assim, não, Carlão, não pausa não. Você já tá com o pixel aquecido, sua conta tá com inteligência, toca o rei, nego, vai embora. Só muda aí para os Estados Unidos e deixa o trem torar. Cara, fiz isso. E o trem torou, velho. Torou que eu fiz 77 mil reais nesse mês de setembro, Nossa. praticamente com um único produto, com uma única conta, e nessa única conta com duas campanhas. E assim, aí eu já não fiz a loucura que eu tinha feito no mês de agosto, né? De pulverizar um monte de campanha ali e tomar todo o ROI. E aí não, aí o negócio começou a ir de boa, de boa, de boa, até que fechou o mês com 25% de ROI nesse mês. E aí já foi aquela sensação assim de dever cumprido. Falei, cara, eu acho que agora eu entendi esse negócio. Eu acho, né? Aquele famoso eu acho. E aí entrou outubro, eu já estava tracionado no produto, que na primeira semana do mês de outubro eu fiz 50 mil reais com o mesmo produto ainda. Que Então, assim, o lindo. trem quente, aquecido mesmo, aquecido. E nesse mês já foi melhor o ROI, já deu 35% já na primeira semana. E aí veio a famigerada suspensão em quase em cascata nas minhas contas. Caiu minha conta principal, caiu minha segunda conta principal. Tomei revisão anual em todas as minhas contas. Fiquei 5 dias agora aí do dia 9 até dia 12, 13 mais ou menos agora aí, em abstinência de ticketim.
E o trem ainda fez uma venda orgânica que o pessoal falou, não é possível, cara. O cara até com as vendas, com o Google travando ele, as vendas caindo. E aí agora voltou, graças a Deus. Ela parece que volta um pouquinho mais amarrada mesmo, mas as vendas já estão começando a acontecer. E naturalmente, né, já comecei a garimpar novos produtos, já comecei a entender um pouco mais também de ferramentas de garimpagem, que eu ainda era no modo cruzão, raizão, aquele básico feijão com arroz, mas com básico feijão com arroz eu faturei, pô, mais de 120 mil reais, vamos dizer assim, só com feijão com arroz. E essa jornada meteórica aí que a galera falou, o pessoal apelidou de apocalíptica, né? Ela começou a acontecer, mas ela começou a acontecer com sabedoria em meados de setembro, quando eu comecei a acompanhar as suas pós-cals, cara. Eu não tinha o meu mentor, né? Mentor, né? Mentor não, como é que é o Ah, nome que você falou? assinado lá, a área de membros lá. Era membro? E aí, de tanto um amigo meu falar, o Leonardo fala assim, Carlão, você já viu a pós-cal do Canela? E aí eu falei, quem que é Canela, nego? Aí ele falou, não, cara, você tá falando aí, você tem que assistir a pós-cal desse cara. E aí ele me mandou o link da pós-cal, só que eu não era membro. Aí eu falei, pô, como é que eu vou ver a pós-cal do cara se eu não sou membro? Aí eu fui lá e assinei. Aí, puta, na hora que eu assinei e assisti a pós do Canela, meu amigo, que lá explodiu, literalmente explodiu com o meu entendimento de Google, que o cara fazer 350 mil reais, né? Com um produtinho de US$ 50, eu falei, não, cara, não é possível. E aí eu comecei a enxergar, né, um outro mercado do Google aí, que é esse mercado que as pessoas não acreditam, que dá para fazer recurso com produtos também com ticket menor, porque a gente acaba mirando, né, Exato. nos produtos. Aí depois o Rodrigo também, né, o japonês, acho que é Rodrigo, né? O Isso. japonês que foi aí, falou, aí o meu conterrâneo aqui, no caso falando conterrâneo, porque eu sou cuiabano já de Chapecruz, vamos dizer assim. O Ricardo Almeida também teve aí, pô, brother demais o cara. E aí comecei a fazer isso, cara. Comecei a me conectar com essa galera massa. O Canela mesmo, troquei uma ideia com ele. Aí, acho que esse dia ele fez uma call. Falo pra galera, ó, acompanha o player, acompanha a galera que tá ali fazendo a diferença. E não tenha vergonha de mandar mensagem. Pô, mandei mensagem pro Canela, o Canela já me deu insight, me deu insight de escala braba. Mandei mensagem pro Ricardo, o Ricardo tem um café, um grupo do WhatsApp do café aí. Que é aquilo, cara? Aquilo ali é surreal. Entrega cada insight. Esses dias aí eu entrei para a mentoria do Ricardo também. Eu participei do primeiro café do cara. Primeiro café do cara. Ele soltou um ouro, que eu falei, não sou daquele que aplica na hora. Ele soltou um ouro, eu mexi na hora. 30 minutos na call, caiu a venda. Na campanha que eu mexi, que ele falou. Aí eu falei, mano, não é possível, é que caiu a venda. Daí você, não, vou te mandar meu Pix aí. Mas eu falei, ô, miserável. E aí, cara, a gente começa, né, a se conectar com essa galera de forma genuína e, pô, esses insights vão acontecendo. Assim como eu falei com você quando você entrou em contato comigo, mano do céu, eu nem sabia o que falar, cara. Quando você falou, eu falei assim, cara, meu sonho era estar aqui para transbordar para o pessoal também um pouco do que a gente faz dentro do digital, para ver que é possível, que eu sou igual a qualquer um. E o pessoal sempre me pergunta, Carlão, como que você fez, cara, para chegar nisso, né? Como que você fez? Porque, assim, é fora do normal, assim, cara, o que eu fiz foi muito simples. Eu confiei de fato no processo, eu Exato. acreditei, assim, com coração mesmo. Eu tive momentos que eu tava dentro do meu carro, cara, e, assim, até eu dar uma segurada aqui, porque é Fica à forte vontade, mesmo, fica assim. à vontade. Momentos, cara, que eu tava dentro do meu carro dirigindo, ouvindo, porque assim, a gente começa a entrar nessa vibração mesmo, cara, nesse propósito, nessa vontade de querer fazer dar certo. E eu respirava isso, cara. Eu acordava ouvindo podcast, eu entrava no meu carro assistindo aula, e aí você começa a ouvir a história de outras pessoas, e aquilo mexia comigo, cara. Eu falo assim, cara, eu acredito que é isso mesmo, é exatamente isso daí. Eu acho que assim, eu entrei, sabe, com tanto desejo, com tanta confiança que aquilo podia. Eu conversava com Deus, cara, se for para ser, eu vou acreditar na mensagem que o Senhor vai me trazer. E assim, isso foi uma das coisas também que no digital me trouxe com muito desejo. Minha família também, minha esposa, acompanhou comigo. A gente tem uma crença muito grande, né, em Deus. A gente não está falando de religião aqui, mas a gente está falando assim, dessa fé, dessa confiança, essa crença.
E as pessoas com quem eu fui me conectando, todas elas falavam muito de Deus, cara. Falavam muito de Deus. Você pode ver, todos os players aí do mercado que têm prosperado são pessoas que estão sempre, assim, trazendo uma mensagem positiva, trazendo essa mensagem de confiar, de acreditar que é possível, de pedir para Deus, mas pedir com clareza. Tem um player muito fera, né? Que é o Constantino e o sócio dele, que ele fala bastante assim: não adianta fazer só a oração, você tem que orar e agir. E eu comecei a olhar com bons olhos para ele assim, cara, é verdade, a gente não pede direito para Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Então tenha clareza naquilo que você pede para ele. Eu comecei a pedir, cara. Comecei a pedir de um jeito assim, uma conversa muito certa com ele e as coisas foram começando a acontecer, foram começando a transformar. E eu sempre tive muito isso de ajudar os outros, sabe? De querer partilhar, de querer compartilhar de forma genuína. E aí as pessoas começaram a vir até mim, porque acontece, você começa a transbordar o que está acontecendo com você as coisas, e as pessoas começaram a chegar e eu comecei a responder. E começou a dar certo para as pessoas ao meu redor, e a gente começou a criar aquele grupo, assim, aquela galera que estava trocando ideia, era uma vibração absurda no primeiro mês ali em agosto, que aí que a gente começou a fazer, eu e o Junão, eu falei, cara. Vamos pegar e vamos começar a ajudar a galera. Vai daqui a pouco começar a formação do CAI, para não ficar aquele barulho ali dentro. Vamos fazer um grupo nosso, né? A gente criou um grupo dos Guardiões Networking, que foi o network que me trouxe para o mercado que eu entrei. E a gente jogou o grupo lá e falou, galera, quem quiser a gente vai fazer uma call lá no grupo para tirar dúvida, para ajudar todo mundo e dividir um pouco das nossas experiências. E aí, cara, a gente abriu o grupo, de repente tinha 50 e poucas pessoas na nossa call, aquela troca assim maravilhosa, aquele movimento, cara, incrível, e chuva de venda acontecendo, cara. Sabe, o pessoal entrou assim na bolha e as vendas acontecendo e o pessoal vibrando e a troca acontecendo ali, que quando a gente desligou, a qual eu e o Júnior, sim, foi uma coisa tão revigorante, fez um sentido tão grande na nossa vida, que a gente falou, cara, é isso. É isso. A gente encontrou qual que é o nosso propósito. Nosso propósito digital não é só venha a nós o vosso reino, mas também é servir. Servir para todo mundo que está aí nesse começo dessa jornada. E aí a gente começou a criar um novo projeto. A gente criou um projeto de ajudar aqueles que nunca tinham feito a primeira venda no digital. A gente criou um grupo maravilhoso, que é um grupo dos Sentinelas, que é um grupo de 25 pessoas que se disponibilizaram para estar ali com a gente, em querer ajudar alguém sem vínculos lucrativos nenhum, sem pitch de venda, por assim dizer. E aí a gente fez lá uma lista, só quem se disponibiliza. Alguns se disponibilizaram, na hora que eu peguei, Deus tocou no meu coração e falou assim, então beleza. Essas pessoas aí que se disponibilizaram, a gente vai criar um grupo de network fechado só para essas 25 pessoas. E lá, meu amigo, lá a gente vai trocar o ouro. E dito e feito. A gente fez um grupo top. Nesse grupo nosso ali, a galera troca produto, a galera troca estratégia, a galera troca experiência e começou a fazer o quê? A nivelar a régua. A gente começou a subir, tá todo mundo um puxando o outro ali dentro, cara. E a gente começou a continuar fazendo as nossas calls. Eu sou meio doido, às vezes eu tô no carro, eu faço call com a galera no meio do carro, aí de repente tô aqui, tô entediado. Vou fazer uma call, de repente abre a call com a turma e aquela loucura. E aí a gente começou, cara, a realmente fazer sentido para a gente esse mercado, não só do benefício financeiro, mas também do benefício que a gente traz da esperança para as próximas pessoas que estão ali conosco, que estão querendo vibrar junto nessa frequência, que estão buscando de fato, né, fazer a mudança na vida delas. E você é um cara, que faz isso. Você fez isso comigo. Se eu tô aqui hoje, estou aqui por causa de você, então eu só tenho a agradecer. Eu falo para essa galera, você fala assim, né? Pelo amor de Deus, se você não é inscrito no canal, cara, eu vou falar assim, mano, você tem que tomar naquele lugar se você não se inscrever nesse canal e principalmente assinar, gente, os membros, porque é baratinho demais. Eu não sei nem como que esse cara faz com um valor desse, cara. E não é pitch que ele combinou comigo, não. Eu falei assim, cara, o dia que eu comprei a área de membros dele e eu assinei aquilo, eu devorei. Eu literalmente devorei todas essas pós-calls. Mas ele fala, pô, assiste a call também, né? Dos caras, não é só a pós-call. Eu tinha assistido tanta call que eu falei, agora deixa eu ver aqui o que fulaninho de tal entregou. E eu comecei a ver e falei assim, cara, a galera entrega demais. E não poderia ser diferente, né? Também terei que Exato. fazer a minha parte, porque senão, pô, não vou fazer, não vai fazer sentido tudo aquilo que eu conversei agora há pouco de transbordar para a galera
o conhecimento, né, as estratégias, as dificuldades também que a gente passou no campo de batalha, que as pessoas acham que só são os louros, mas nem tudo são louros, né? Realmente é difícil, é uma adrenalina, é um emocional, tem que ter uma mentalidade muito forte, muito blindada. E era uma das coisas que as pessoas conversavam comigo e queriam muito entender que o que que eu tinha feito, cara, de diferente para chegar lá. E assim, de diferente praticamente eu não fiz nada. Eu confiei no propósito, eu acreditei muito em Deus, eu me conectei com as pessoas certas, mas além de tudo isso, cara, eu tive coragem. Tive muita coragem, porque Exato. como eu já venho do mercado tradicional é muito ingrato, é muito difícil, cara. A gente, porra, sofre pra caraca. E aí, quando eu comecei a entender o apelido, né, carinhoso que a galera falou do afiliado Nutella, que é aquele afiliado que entra no digital e tem as figurinhas, né? Coloquei R$ 2, não saiu duas vendas, é isso mesmo? Falei, assim, cara, tem que entender que isso daqui é uma empresa, cara. Você está entrando para um negócio no digital. Você vai colocar ali um investimento, independente do valor do investimento. Mas você vai colocar ali, cara, um investimento que você pode não receber. Se você for montar qualquer negócio no comércio tradicional, para abrir uma loja, qualquer coisa que seja, você vai ter que investir em locação, você vai ter que investir em plano de internet, você vai ter que investir, dependendo se não tiver um mobiliário, vai ter que comprar mobiliário, se tiver algum produto físico, você vai ter que ou consignar ou investir em produto físico para depois você estar vendendo. Às vezes você vai ter que contratar um funcionário, cara. É uma dinâmica, assim, um número de investimento tão grande que quando a gente começa a olhar para o digital, a gente percebe que o investimento que a gente faz aqui é muito pequeno para o que ele faz de retorno para você. E aí eu comecei a entender isso e quando entrei, eu já entrei meio que sabendo que poderia ser dessa forma, que eu poderia colocar ali R$ 2.000, poderia colocar R$ 3.000 e não poderia voltar nada, mas eu estudei, apliquei e confiei que poderia dar certo. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu comecei a ter o retorno. Só que aí o pessoal falou, cara, e aí? Mas você ainda não recebeu da ClickBank? Você ainda não recebeu da Smart ADV? Como que você está fazendo? Cara, eu estava confiante, porque eu vi que estava dando certo. Então eu coloquei meu cartão de crédito. A loucura, né? Que o pessoal fala assim, mas você vai colocar o cartão de crédito mesmo? Eu disse, mas eu não tenho o que fazer. Ou é isso, ou meu dinheiro vai acabar e eu não vou ter recebido da plataforma e eu não vou poder, né, dar sequência no jogo. Eu vou estacionar. Então, como eu vi que estava acontecendo, eu acreditei no processo, confiei, botei o cartãozão de crédito lá e graças a Deus deu tudo certo. Fiquei um negativozinho no primeiro mês, faz parte do processo, né? Mas no segundo mês já devolveu, Deus devolveu pra gente. E eu Cara, falei, cara, é muito sobre isso. A gente assiste os podcasts, a gente assiste o pessoal falando, cara, tem que acreditar que é uma empresa, tem que acreditar que pode acontecer de no primeiro mês não dar retorno, e você não vai parar por causa disso. Você não vai desistir por causa disso. Imagina se você fosse montar uma empresa e gastar R$ 50.000 numa empresa e não saísse nem no zero a zero no primeiro mês, você tem que botar lá 10, 20, 30 mil no próximo mês ainda para continuar a operação. Então, aqui no digital a gente consegue começar com um investimento pequeno, ter sabedoria que as coisas vão acontecer no tempo certo, não fazer muita loucura, porque de fato, o afiliado, né, iniciante aí, ele emociona, então ele sobe várias campanhas, ele quer ver o trem acontecer, e aí de repente o cara toma lá no primeiro dia R$ 1.000 de prejuízo, porque ele não, ele estava achando que ia sair a venda e a venda não saiu. E era a grana que o cara tinha pensado pro mês inteiro. Então exato. eu falei, cara, tem que saber também aonde você está colocando a grana. Vai para uma plataforma Code, que né, o cliquezinho é um cliquezinho mais barato. Vai para uma Smart ADV, que o cliquezinho é um pouco mais barato. Joga o jogo conforme a sua realidade. Porque senão, se você começar realmente a mirar somente no ROI, né, mirar somente no lucro, o seu resultado não vai chegar. Você tem que mirar no conhecimento no começo do jogo, né? Eu penso assim, mirar no conhecimento ali, no tempo de tela mesmo, buscar o network com a galera genuinamente, não aquele vampirano, né? Sanguessuga ali. Ou qual que é o produto? Qual que é o produto? Mas não, pô. Chega no cara na humildade lá, fala, cara, tô começando agora, tô um pouco com medo, meu caixa tá pequeno, eu não tô querendo pedir um produto, mas me dá uma orientação, me dá uma dica aí, por onde que eu posso começar? Porque eu tô um pouco com receoso de tomar clique aí de R$ 100, que acontece, de R$ 150 na gringa. Então a gente, assim, querendo ou não, a gente direciona.
como foi comigo. No começo ali eu não tive muito isso, mas quando eu acertei os primeiros produtos ali de venda, a galera já começou a me ajudar, a ensinar o que que era um portfólio, eu não sabia o que era portfólio, ensinar o que que era uma estratégia de maximizar de CPC, ou um CPAzinho mais fechado, como subir o seu CPA, como subir o seu orçamento. Então, isso, com certeza, o pessoal vai um ajudar o outro ali. Quem está no começo, a gente vibra junto. Porque a primeira venda a gente jamais vai esquecer. Jamais vai Com esquecer. certeza. Cara, que história extraordinária, mano. Fala, É, cara, fala, pô, esse cara. é o que eu falo, e já falei aqui em vários outros episódios, né? Esse mercado digital, ele de fato ele é surreal, né? Ele tem espaço para todo mundo, mas ele não é para todo mundo, porque não é todo mundo que tem esse estômago, né? Cara, você falar no seu primeiro mês como afiliado, né? Poxa, você nunca tinha subido campanha antes. No seu primeiro mês, você fazer mais de 50 mil reais. Tá entendendo? Ah, Ângelo, mas eu fiquei, poxa, empatado. Cara, mas você validou a coisa. Você viu que o negócio era real. Você conseguiu ver ali, não, cara, de fato, é só fazer exatamente o que eu tô fazendo, né? Que eu vou conseguir vender. Tá, só que tem um pequeno detalhe que eu, poxa, troquei dinheiro, né? Algumas pessoas pensam exatamente assim, troquei dinheiro. Cara, você comprou 50 mil reais de dados de graça. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Minha E conta ficou power. olha, ó, ainda tem isso. Quanto mais você gasta, cara, mais a campanha entrega. As pessoas não entendem isso. E você pegou o teu aprendizado, e eu tenho certeza que vai ter né, aqueles amiguinhos negativos que vai falar que você ficou empatado, né? Cara, mas você aprendeu com isso pro segundo mês já ser outro jogo. Já vir um resultado ainda maior e com um lucro legal. Entendeu? Porque esse mercado, a gente, de fato, a gente fica ali em torno de 30% de ROI, de 40%, isso é normal, né? É normal você, poxa, fazer um faturamento de 100 mil reais e ficar com 30 de lucro, 40 de lucro. Mas, cara, que mercado te dá isso? Sim, e outra, né, cara? É porque no início, o afiliado, ele fica doido para ficar acompanhando ali, né? As campanhas. Fica olhando e atualizando F5, a F5, F5. plataforma. É, e no celular também arrastando para baixo assim, né? Para poder atualizar o Google Ads, cara. Mas na real, não precisa disso, cara. Não precisa. É óbvio, também você não vai abandonar ali, né, a campanha. Antes eu ficava vidrado. Hoje eu olho a campanha aí umas duas, três vezes no dia para ver se tá certinho, porque eu já entendi a dinâmica do jogo, mais ou menos ali, como que tá. A não sei que eu esteja escaladaço. E aí, quando eu tô escalado, não, eu já acompanho um pouco mais de perto, porque a gente tá com um orçamento um pouco mais, assim, específico ali, né? Então, dependendo do produto, se ele estiver rodando pra caraca, meu amigo, 2 horinhas de relógio sem olhar direito o negócio, é É, toda hora notificação do cartão ali aparecendo, exato. venda aprovada, assim, meu amigo do céu. Então, às vezes, eu entendo o Canela. Hoje eu entendo o Canela quando ele falou lá, né, dos resultados e quando ele tava rodando forte, o tanto que ele rodava de orçamento diário, não cheguei no orçamento daquele não, mas cara, já dá um friozinho na barriga, é o que você falou, tem que ter estômago, mano, tem que ter estômago. Exato. Às vezes É. começar o dia ali com 2 mil de gasto sem venda, aí você fala, meu Deus, já gastou 2 mil no dia, ainda não saiu venda, mas os números tá tudo certo ali. Aí, de repente, no final do dia, você ter tido 6, 7 vendas, já ter dobrado, né, o valor ali da sua despesa diária e lucrado 2 vezes aquele negócio. Então, assim, é ter estômago pra caraca, pra caraca. Mas quando a gente consegue entender o que está acontecendo ali, também perceber quando um produto é de uma região que o fuso horário é diferente, então a gente já consegue entender, não, pô, é normal, esse horário aqui vai ser desse jeito. Então é o horário que as campanhas começam a performar também. A gente começa a entender um pouquinho ali do jogo e saber como é que tá a nossa posição ali no game, naquele horário do dia, que tá uma galera rodando uma estratégia específica, mas aí, de repente, no final do dia, essa galera morre o orçamento e você, brá, vem de foice ali, pegando tudo as vendas que ficou para trás. E é isso que acontece, é bem isso que acontece. Cara, é um jogo de análise, né, mano? E as pessoas não entendem isso, né? Ontem eu tava até fazendo uma mentoria individual com a menina. Cara, e eu mostrei. Ela tava com uma campanha que ela tinha gastado acho que 3 mil reais. Mas como era campanha COD,
o clique era muito barato. Então tinha muitos cliques, tinha centenas de cliques, né? Aí eu falei, cara, olha que a quantidade de dados que. Aí eu mostrei tudo que tinha. Tudo. Segmentação por horário, por dispositivo, por tudo. Ela, cara, mas tem tanta coisa assim. Eu falei, é por isso que muita gente não faz dinheiro. Porque só deixa a coisa rodar e não, Deus dará. Meu querido, não é assim. O Google Ads é um jogo de dados. Você tem que saber analisar os dados. Se você não sabe analisar dados e não tem essa vontade de aprender, sinto muito, mas não é pra você, mano. É isso Tem que mesmo. saber analisar. Tem que saber analisar. Mas, Carlos, cara, a gente já tá aqui há 50 minutos de call, Passa de rápido, live, cara. passa rápido demais, um assunto muito gostoso de ser falado, de ouvir. Cara, eu tô aqui arrepiado ouvindo a tua história, porque de fato é uma história fora da curva, né? Eu falei, né, com você aqui antes, né? Hoje eu já entrevistei mais de 200 pessoas. Cara, poucas pessoas tiveram, né, uma história tão um desenvolvimento, né, tão rápido, né, assim nos primeiros dias, né? E você tá ali entre os top 5 tanto de faturamento quanto na quantidade de dias, né? Esse mercado tem proporcionado isso, né? E tem o poder para proporcionar isso para qualquer pessoa, mas de fato tem que acreditar, tem que confiar no processo. Infelizmente são coisas que não é todo mundo que confia, né? E eu costumo dizer muito isso, que quando a gente tá ali, né, mas tá com medo e já pensa na parada que, poxa, vai dar ruim, vai, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente atrai, né? Eu até falei isso. Teve até uma pessoa que me perguntou no Instagram sobre isso. Ano passado, né, quando eu sofri um momento ruim no Google, cara, eu já criava as minhas contas pensando que as minhas contas iam cair e de fato caía, né? Porque eu estava atraindo aquilo ali pra mim, né? Então a gente tem que, cara, definir aquilo que a gente tá pensando, né? Poxa, não, vai dar bom, vou subir, vai ser minha campanha campeã, vai ser meu produto campeão, né? Mas enfim, mais de 50 minutos aqui só contando a tua história. Ainda tenho muitas perguntas que eu quero te fazer. Ainda temos o nosso pós-call, galera, mas antes disso, gente, pelo amor de Deus, 50 minutos aqui ouvindo o Carlos falar, cara, uma história surreal e você ainda não se inscreveu, faz isso não. Se inscreve. Beleza? Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários qual foi a melhor parte de toda a história que o Carlos falou, que você anotou ali, que você ouviu, que você gostou, que você se identificou. Deixa aqui nos comentários, beleza? E se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa conhecer a história do Carlos, beleza? Agora, Carlão, me tira uma dúvida, né? Qual foi o momento ali, né, de julho pra cá, que você de fato percebeu, cara, isso aqui pode mudar a minha vida? Cara, eu acho que desde a hora que eu olhei seu podcast, cara, porque eu falei assim, eu já tava um pouco, vamos assim dizer, desmotivado, né, no mercado tradicional. E eu falei, cara, eu não posso depender somente disso para poder, sabe, ter minha renda. Então, eu já não entrei no jogo com aquela famosa, aquele pensamento de renda extra. Ah, vou fazer, se der certo, deu, se não deu certo também. Não, eu já entrei e falei assim, cara, eu preciso de um negócio novo para mim. Eu preciso de alguma coisa, algum comércio, algum mercado que possa me trazer, né, uma fonte de renda saudável, que eu não precise me esfolar, né, trabalhando pra caraca, porque todo mundo que trabalha no mercado sabe como que é ralado, e que me dê liberdade geográfica, que só no digital, para a gente conseguir ter liberdade geográfica, né, liberdade de tempo, para eu poder me dedicar também para minha família, me dedicar para minha saúde, para coisas que são importantes para mim. E dentro do mercado tradicional, infelizmente, a gente não é sempre que consegue. Eu admiro os empresários, né, as pessoas que trabalham, né, no mercado e conseguem ter uma qualidade de vida assim da forma que eu enxergo que o mercado digital ele pode proporcionar. Então, eu realmente, quando eu vi seu podcast, já me chamou a atenção. A gente já sempre vê alguma coisinha nesse aspecto, né, de renda extra, porque a gente teve grandes nomes aí como Pablo Marçal, teve o Marcos Marques, teve o sócio, né, do Marçal, entre o Érico Rocha, do lançamento. A gente vê o Caio Carneiro, o Joel Jota e o Flávio Augusto lá da Trinca. Então, a gente vê muito se falar de abundância, a gente vê muito de falar de prosperidade,
né, de fazer acontecer nesse mercado digital, mas a gente só vê, e a gente não faz, a gente não age. E aí, naquele dia, eu falei assim, cara, minha esposa sempre me acompanhou nesse mercado. Desde quando eu falei que eu queria ser produtor, né? Que eu queria fazer algum produto, ela sempre fala assim, amor, você sempre fala que você quer fazer, mas você vai lá e pá. E ela falou, não, mas porque o escritório aqui tá pesado. E aí, de repente, eu vou lá, invento um negócio, e ela fala, não, amor, de novo. Você foi lá e falou que ia fazer, não sei o quê, e parou. Eu falo, não, mas porque é difícil. É muito difícil. E é difícil mesmo, galera. É difícil você falar assim que você vai se dedicar para aquilo ali para fazer acontecer. Então, assim, a minha esposa, cara, que é meu presente de Deus na vida, que é tudo para mim, ela foi a maior incentivadora para eu entrar nesse mercado. Porque eu me sabotava. Eu ficava, não, vou deixar para depois. Não, vou deixar para depois. E ela via, ela falava assim, amor, eu vejo brilho no seu olho quando você fala disso daí. Mas você nunca faz. Então, pelo amor de Deus, eu escuto há 2 anos você falar desse negócio. Agora vai lá e faz. Eu te apoio. Daí, sabe quando faltava só essa pessoa falar assim para você? Vai lá que eu te apoio, eu tô aqui com você. Vai dar certo. E aí, bichão, eu entrei de cabeça. Cabeça mesmo. Porque, olha, é muito verdade sobre isso. Que você precisa ter do seu lado uma pessoa, né, para te impulsionar, para te levar para frente, para te levar para cima. Então, assim, minha mulher. Foi aquela pessoa que me empurrou. Quando eu vi o seu podcast, dividi com ela, assim, não, amor, mas pelo menos agora vai lá e faça, né? Porque eu não aguento mais. Porque também se eu não fizer agora, não vai ser mais. E também quando aconteceu de eu fazer os 12K lá em agosto, e aí a Jéssica dá aquela viradinha de chave em mim para falar que dá para fazer 50, eu dividi com ela no café da manhã, porque é o momento mais importante que a gente tem no nosso dia, né? Que é o nosso café da manhã, quando a gente divide a nossa rotina, a gente troca aquela ideia. E aí eu falei para ela que a Jéssica tinha dito isso na call, e ela falou assim, amor, se você fizer os 50K, eu vou com você para imersão lá em dezembro. Eu falei, amor, vai mesmo? Não, eu vou com você. Se fizer 50K, eu vou. Cara, na mesma hora, então a gente vai. Comprei a imersão para mim e para ela, sem ter feito nada. Falei assim, a gente vai. Quando bateu os 50K, ela foi lá e me presenteou com o hotel já. Falou assim, amor, a gente vai, vou comprar o hotel pra gente aqui agora. Porque eu falei assim, moço, amor, como assim? Não, vou, vamos lá. Eu já fui lá e comprei as passagens pra gente, já botamos os cartão de crédito, milha, tudo mais ali, parcelado em trocentas vezes. E aí ela me acompanhando com esse presente, a gente foi lá e se presenteou como casal para a gente estar indo lá na imersão, porque vocês falam bastante, vai ser minha primeira imersão, né, dentro desse movimento do Google, da rede de afiliados e desse ecossistema, né, que ele existe aí dentro do digital. Então é até difícil a gente dar em uma única, né, resposta. Quando que foi que eu percebi que isso era para mim? Eu acho que eu, na verdade, já entrei com muito desejo, com muita vontade desse mercado para ele dar certo, para acontecer. Que eu acho que possa ter sido isso daí até que me empurrou. Eu acredito, eu tenho fé que seja isso daí que levou essa jornada que a gente viveu esses últimos aí 60 e poucos dias. Cara, que top, mano. Que top. De fato, né? Quando a gente tem alguém na nossa base ali que ajuda a estruturar, né? Acho que a coisa fica muito mais leve, né? É, isso é muito importante. Muito importante mesmo. Mas, Carlão, vamos lá para as perguntas, né? O pessoal gosta de perguntas. O pessoal, nossa, me manda tanto aqui. Mas vamos Ave lá. Maria. Ó, por mais que, né, você esteja pouco tempo no mercado, né, pelo fato de tudo que você já tem vivido, você já tem uma experiência legal, né? E com base na experiência que você tem hoje, quando você olha lá para os primeiros dias, né, quais você enxerga que foram os seus maiores erros? Cara, os meus maiores erros nos primeiros dias ali, para mim ainda foi o ansiedade, muita ansiedade, né, de ficar ali assustado, querendo ver as coisas acontecerem. Apesar de ter saído a venda muito rápido, né, de 27 para o dia primeiro, foram 4 dias ali, mas era aquela agonia, aquela ansiedade. Então, primeiro foi isso daí, foi assim, ter calma. Tenha calma que o processo é esse. A estrutura de subir a campanha, independente do mentor, né? Que os nossos ouvintes aí estejam participando.
existe um método, né? Todo mundo tem um método. Então, se aquele método já foi validado por alguém, faça a estrutura do método que ele colocou para você, sobe essa estrutura e confia, tenha paciência. Que o máximo que você vai poder fazer é olhar para o Google, ele olhar para você e vocês dois ficarem aquele negócio de olhar. Então, assim, no começo foi isso, foi um pouquinho de ansiedade, né? Aí o que que acontece? Você começa a querer mexer na campanha. Você começa a querer mexer no CPA, que tem alguma coisa errada, a campanha não destravou. Você quer mexer no orçamento, você quer. Então, assim, tem um pouco de paciência quanto a isso. E o segundo maior erro, que foi o que proporcionou eu não ter tido um ROI no primeiro mês, que eu poderia ter tido um ROI bem legal no primeiro mês, que foi realmente subir muito a campanha. Como destravou, eu falei, caraca, é isso, vende? Então vamos tacar o pau. Subi 10 campanhas, 300 campanhas ali, então automaticamente produtos que eu errei, né? Mas eu errei nos produtos por inexperiência. Eu não saber o que eu estava fazendo com os produtos, então tinha produtos maravilhosos ali dos que eu tinha subido em agosto. Inclusive, tinha o produto do Canela, que é o que ele fez os 350k lá, era um dos produtos que eu coloquei para rodar, cara. Eu tive pavor do produto, porque o produto gastou R$ 700 no mesmo dia e não fez uma venda. Um produto de comissão de US$ 50. Eu falei, caraca, tomei até encostar aqui, né? Gastei 700 conto praticamente, e a comissão era 300 conto. Tipo assim, a conta não fechou naquele dia. Mas foi uma experiência minha, eu rodei errado, subi com o CPA errado, subi com o orçamento errado, e realmente é campo de batalha para a gente saber o que está acontecendo. Então, primeiro foi isso, foi essa ansiedade, e o segundo, quando virou a chave, eu entrar no all-in um pouco agressivamente demais, e eu tive alguns produtos ali que eu não sabia o tempo do stop, eu não entendia muito bem essa questão do stop, e deixei queimar o orçamento mesmo, não teve conversão, e eu ainda insisti um pouco mais. Então, eu acho que o erro foi o famoso erro de principiante. Que a gente, assim, a gente escutou. Eu escutei o Júnior. O Júnior, ele vai ouvir e vai dar risada. Ele me falou, ó, já me deram esse conselho, mas conselho é bom, né? Às vezes a gente acaba não ouvindo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Que é o famoso assim, não sobe muito produto. Sobe ali dois, três produtos para teste, mas faz o teste até o fim. E eu, né, já não fiz o teste, já fiz errado, subi 10 produtos, passou do stop, já foi mais duas vezes stop, porque eu estava confiante que ia vender e não vendeu, e pode ser que para uma pessoa vende, você não vai vender e tá tudo certo, como aconteceu comigo, né, nesse segundo produto que eu acertei, eu fiz mais de 110 mil reais com o mesmo produto, e o Junião, ele subiu, porque a gente é parceiro, a gente dividiu o produto, dividiu estrutura, dividiu tudo, e cara, minha conta performou, e a conta dele não, sim, vendeu, mas não performou igual, e tá tudo certo. Não foi assim que, eu escondi o ouro, não. Assim, a minha conta começou a entregar mais do que ele, e vamos dizer assim, eu dominei o meu leilão ali naquela estratégia. Então, assim, a dica de ouro pra galera de erro é isso, bicho. Segura a emoção e sobe pro produto e testa até o stop. Pelo amor de Deus, galera. Que top, que top. Agora vamos lá. A gente tá falando, poxa, de um resultado de quase 200 mil reais, né? Em menos de 3 meses de mercado. Cara, isso é muita coisa, mano. É muita coisa. Principalmente se a gente for comparar, né, com CLT convencional, com o trabalho convencional, é muita coisa, né? Muita grana, cara. E, cara, quando a gente se fala desse resultado, o que você acredita que foi o fundamental para você alcançar esse resultado? Vamos lá, o que que eu percebi? No primeiro mês, eu posso dizer que foi um golpe de sorte. Por que que golpe de sorte, Carlos? Eu fiz o que tem que ser feito. Subi campanha, subi na estrutura que me foi apresentado, coloquei lá, garimpei alguns produtos, mas eu ainda não, assim, não tinha certeza que o produto ia performar nem nada. Eu simplesmente fui lá e fiz, como eu disse, né? Fui lá, subi e fiz. E eu dei a sorte do produto tracionar na semana que eu subi ele. Então, assim, eu peguei o hype do produto, mas eu poderia não ter aproveitado o produto. Poderia ter feito cagada, como eu fiz. Mexi demais na campanha, não sabia o que estava acontecendo, estava tomando clique adoidado e as vendas não estavam saindo, estava assim, empatando um certo dia, no outro dava ROI, porque eu aumentava o orçamento nas alturas ali. Então girava, 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 que era uma beleza a campanha e, pô, aquele clique no vazio, desqualificado. Mas é experiência, a gente vai aprendendo. Até que quando, né?
eu perdi a mão no produto de tanto mexer, que o pessoal fala, cuidado com o que você está mexendo. Se você sabe o que você está mexendo, beleza. Mas se você não sabe, estuda. Primeiro estuda, para você não perder a mão. Eu perdi o tempo do produto, cara. E por eu ter mudado a estratégia nos últimos 10 dias ali do mês de agosto, e eu consegui acertar uma fatia nova, né, do leilão ali, do mercado, para conseguir performar de novo e fazer as vendas, que foi a hora que eu falei, então tá, agora eu entendi. Então, no primeiro mês foi um golpe de sorte, já no segundo, não. Por que que eu falo que não? Porque no segundo, eu já tinha tempo de tela. Eu já tinha entendido como e quando e aonde garimpar. Que esses ourinhos aí a gente vai soltar, né? A gente vai soltar daqui a pouco, uma pós-call aí, né? Que é uma que a galera fala bastante da famosa garimpagem, mas a garimpagem, ela é o 80-20, sim, da parada. Garimpagem é o 80-20 da parada. E aí, cara, nessa conversa de garimpar, né? A gente tá falando aqui, pode ser que apareça um gatinho aqui, eu tenho um gato aqui que já chegou aqui do lado na call. E aí, nesse processo meu de garimpagem, cara, foi quando eu realmente tive, né? Ó, o gato aparecendo aqui que eu tive o meu produto campeão, que é o produto que realmente fez, né? Vem, deixa eu chamar o gato aqui, ó. Vem aqui do lado, vem. Esse aqui é o mascote aqui da empresa. Fica aqui. E aí, cara, quando eu garimpei o produto certo, entendi as métricas ali do produto, né? Fui fazer acontecer, que o jogo virou. E aí foi a hora que eu, porra, acertei a mão mesmo, mas sabendo o que eu tava fazendo. E aí, meu amigão, foi só história, né? Foi o produto que me trouxe não só o faturamento que eu tive agora nesse mês, mas me trouxe também aí aquele faturamento, né? Dos 100K em 30 dias, que, putz, isso aí foi a hora que eu senti um friozinho na barriga, que eu jamais imaginaria fazer os 50K no primeiro mês, quiçá, né, acertar no meu segundo mês um produto campeão que me trouxe aí aos 100K em 30 dias. Cara, E foi que isso, top. cara. Viver esse momento, né, de bater essa meta de 100k é uma sensação extraordinária, né? Não sei, É. né, se de repente você já viveu isso, né, com o seu trabalho normal, mas no digital isso é muito bom. É a primeira venda, né? É os primeiros 10k, depois os primeiros 100, isso é muito bom, né? Agora me tira uma dúvida, cara. Como é que ficou aí? Qual que foi a reação da sua esposa, né? Quando percebeu que de fato você estava conseguindo, né, conquistar ali, né, alcançar os seus resultados, porque como você mesmo falou, ela falou que você era o cara que começava e parava, e dessa vez você foi até o final e, cara, e tá tendo resultados extraordinários. Então, qual que foi a reação dela? Cara, ela ficou felizaça, né? Na verdade, ela sempre confiou muito em mim. Minha esposa é uma mulher que faltam palavras, né, para falar da minha esposa, que ela sempre confiou muito. Ela falou assim, amor, você é um cara que quando você quer, você vai lá e estuda pra caraca, e aplica e faz acontecer. Então, assim, quando realmente aconteceu e o jogo virou, cara, ela não vou dizer assim, ela falou que já sabia, não, mas ela tinha certeza que ia dar certo. Tanto é que, pô, hoje a gente já tá vibrando, né? Os próximos resultados, a gente está vibrando, né, para realmente performar cada vez mais nesse mercado, para conseguir ter uma margem de lucro cada vez melhor, porque a gente entrou no jogo para conseguir, né, não só para poder fazer ali o faturamento, a gente entrou realmente para ter dinheiro no bolso, para colocar dinheiro no bolso. Então, para colocar o dinheiro no bolso, precisa passar por todos os processos, gente. Vai passar o processo difícil até o break-even ali, né, aquele ponto de equilíbrio legal para daí começar a tracionar e ter o positivo. Então a galera que entra já achando que vai ganhar dinheiro, cara, pode acontecer. Já vi gente, né, entrando e conseguindo ganhar dinheiro mesmo. Mas não é normal, não é assim fácil. Igual o meu processo, igual você falou, né? Igual o Ricardo também esses dias conversou comigo. Não é um processo natural. E não é só isso. É muito mais delicado um processo desse, porque a gente tem que ter um emocional muito forte, cara. Tem que ter um emocional forte, porque você Exato. começa a achar que é normal aquilo. E não é normal. Fui lá, acertei no primeiro mês, ótimo, lindo, maravilhoso. Acertei no segundo mês, puta, sensacional. Começou o mês de outubro, com a primeira semana eu fazendo 50K, cara. Então, assim, a gente já começa a achar que é assim mesmo. Aí tomei suspensão, acabou. Game over. E aí você fala, cara, é o quê? Construção do zero. Continha nova, aquecer conta, aquecer, né? O Pixel até tá inteligente, beleza, tá a título de MCC, mas é um jogo de novo do zero. E tá tudo certo. E aí, agora, vamos construir de novo, cara. A gente já entendeu como é que faz para construir. Então, cara. E aí o Ricardo me dividiu isso, falou assim, cara, tem que ter uma mentalidade forte, porque vai ter um momento que não vai ser bom.
Vai ter um momento no digital que não vai ser bom. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque a gente fica olhando a famosa grama do vizinho, né, que é mais verde, mas, gente, cuida do seu, foca ali no seu processo, que vai dar certo. E quando começar a dar certo, você vai entender o que você está fazendo, aí o jogo vai virar. E acima de tudo, ajuda o coleguinha, cara. Ajuda o colega. Porque hoje mesmo eu tive uma mensagem muito bonita de um sentinela meu lá, o Anderson, cara. Que eu tava até no carro, assim, deu uma emocionada na hora que eu tava no carro, porque ele falou que ele ouviu um áudio de manhã do Caio, que ele tem lá um código da mentalidade né, de milionária, né? E aí ele falou alguma coisa sobre ajudar ao próximo, né? Sem você estar precisando, sem você precisar ajudar, mas sim ajudar de verdade, de coração. E aí, quando ele falou isso, eu falei, lembra aquilo que a gente conversava? Ajuda. Ajuda o outro, cara. Ajuda que a sua vida prospera também. Deus dá em dobro. Ele dá em dobro. Então, cara, quando a gente começou a enxergar isso, nosso grupo começou a ajudar o próximo, tá todo mundo lá felizão. Mano, tá todo mundo prosperando. Porque a Que gente top, realmente acredita. A gente acredita no que você falou. A gente acredita tanto que a transformação acontece. que top. Cara, é isso. É isso. A gente tá indo pro final, pessoal, aqui da nossa entrevista, né? Antes eu quero fazer uma última pergunta, né? Claro. Justamente pensando em vocês, mas lembrando, pessoal, lembrando, a gente tá indo pro final da nossa entrevista, mas, cara, vocês têm que assistir o pós-call com o Carlos. Tem, obrigatoriamente vocês têm que ir. Ângelo, mas eu fiquei sabendo que tem que pagar. É, cara, tem que pagar para ser membro aqui do canal, tem que pagar. Mas falar, será que vale a pena, Carlos? Eu vou dar um incentivozinho pra galera aí. Vou dar um incentivozinho aí. Lembra que eu comentei, né, um pouco mais atrás aí, que tanto eu quanto o Júnior Moreira, a gente criou um grupo que é o grupo dos Guardiões Network. A gente lá troca ideia com a galera de graça, genuinamente. Assim como tem o Ricardo Almeida, que também faz isso genuinamente. Não tem pitch de venda lá, tá? É de fato para ajudar, porque a gente percebeu, né? Que foi com a ajuda do próximo que a gente também prosperou. Então, se a gente transbordou, a gente vai lá e ajuda o próximo. Então a gente vai soltar esse link, né? Para a galera que for lá para pós-call. Galera que for para pós-call, a gente vai disponibilizar esse link aí para fazer parte lá do nosso grupo, para ser beneficiado com essa galera lá que está crescendo e está evoluindo. Então, assim, se a galera não for para pós-call, não entrar aí para os membros, vai perder, hein? Pessoal, isso de cobrar, né? Eu tentei ver ele qual que era o mínimo possível, né, do YouTube. E eu achei esse valor, né? Acho que é R$ 4,99, né? Eu poderia não cobrar, mas eu defini cobrar, né? Justamente para separar quem quer e quem não quer. Porque, cara, R$ 4 você vai ter que pagar para você ter um acesso a um conteúdo que pode botar, mano, muita grana no seu bolso. Você vai deixar de pagar R$ 4,99? Tá entendendo? Foi a única coisa que veio na minha cabeça de falar, Ângelo, vamos separar quem quer e quem não quer. E foi o que eu fiz. E graças a esse conteúdo, que muita gente tá fazendo muita grana. Vocês não têm ideia de quanto direct, de quanta mensagem eu recebo aqui, Ângelo. Muito obrigado pelo conteúdo, muito obrigado por trazer fulano aqui. Cara, é muita mensagem. Pessoas que nunca fizeram um curso na vida, mas estão conseguindo fazer grana na internet porque tá assistindo podcast. Beleza? Mas isso a gente vai falar lá no pós-cal. Enfim, quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entrou. E vai continuar travado aí. Mas, Carlão, me tira uma pergunta. Que conselho você deixaria para quem tá começando hoje, né? Com essa experiência que você tem, né? Monta aí um percurso para quem tá começando hoje. Cara, para mim hoje, o que que eu transbordaria nesse sentido? Além do ferramental, o ferramental todo mundo vai ter que passar por esse processo. Isso aí é inevitável, não tem como subir uma campanha se você não entendeu o beabá, o básico ali. Mas de fato cara, entrar em grupo de networking. Entrar em grupo de networking, porque a gente compra mentoria, a gente compra treinamento, e às vezes a gente não entra para os grupos. Porque a gente fica naquela de, vai mais um grupo do WhatsApp, mais um grupo do Telegram, mais um grupo ali do Discord. E eu não só isso. Entrou ali pro grupo. Cara, participa. Participa. Vai ter uma callzinha, abre a sua câmera, cara. Conversa, pergunta lá, interage. Porque hoje o que mudou o meu jogo foi o grupo do network, porque eu entrei no grupo do WhatsApp.
E aí no grupo do WhatsApp, né? Você tem que ter aquela curiosidadezinha de olhar as pessoas que estão ali na lista, né? De participantes do grupo. E eu vi uns nomes interessantes que eram pessoas que eu tinha visto, né? Aqui na sua pós-cal. Falei, caraca, essa galera tá aqui, né? Que doido. E aí eu fui lá, cara, trocar ideia, não aquela troca de ideia assim, ô, me fala aí qual que é o seu produto. Não, pô, não faça isso, cara. Mas, pô, você pode ter certeza, você chegar para conversar numa boa, como o pessoal chega para conversar comigo, né, na camaradagem mesmo, querer tipo, ajuda para poder saber o que pode fazer. Às vezes até uma ajuda para analisar uma campanha, ou às vezes assim, uma ajuda de estratégia, como que a gente faz. Cara, eu falo tudo, falo tudo. Não tem esse negócio. Ah, como que você sobe seu CPA? Como que você sobe seu orçamento? Como que você faz isso e aquilo, que eu vou soltar na nossa pós-call aqui, claro, né? Mas assim, faça uso do grupo de network, porque é exatamente nesses grupos que a gente vai encontrar a resposta para a dúvida que a gente está passando naquele momento. Às vezes, no curso que a gente está lá, né, aplicando, na estratégia do curso, vai ter muita informação legal, mas não vai ser ali que às vezes vai ter uma pergunta específica do campo de batalha que você está passando. E aí, você conversando com a galera, cara, vira a chave, hein? Vira a chave. Para mim, foi exatamente. E ser curioso também, né, turma? Ser Exato. curioso. Puta que pariu. YouTube tem coisa demais aí para aprender. Só nas pós-calls suas, na verdade, só nos podcasts seus, já tem tanto ouro que quando a gente já tem noção do que está fazendo, já está um pouquinho ali no campo de batalha, cara, cada podcast tem um negocinho ali que você fala assim, olha que legal isso. Vou testar. E aplica, né? Também não adianta só aprender ali, ouvir e não Exato. aplicar. Então, se fosse para dar uma dica hoje, realmente, explora melhor né, grupo de network e não tenha preguiça de aprender. Conhecimento é a única coisa que a gente não perde nessa vida. Então, estude, estude sempre. Você nunca vai estar com um copo cheio. E se tiver cheio, seja humilde, esvazie para encher ele de novo. Porque vai ter sempre alguém que sabe mais do que você. Vai ter sempre alguém que vai trazer alguma coisa nova para você. Então, conhecimento é a alma do negócio e partilhar e dividir com a galera é o que muda qualquer jogo, qualquer jogo. Que top. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Quero que vocês de coração, cara, solta o like nesse vídeo aí. Eu quero pelo menos 500 likes nesse vídeo aqui. Se Você vocês vê de a fato, galerinha, né? Você vê a galerinha aí dos guardiões e a ó, minha galera, elas não sapecar o dedo aí, cara, olha, vou cortar a turma do grupo lá, hein? tá aí, ó. Eu quero pelo menos 500 like aqui pra vocês informarem pra gente que vocês gostaram do vídeo, gostaram da história do Carlos, né? Tenho certeza que o Carlos vai ajudar, já tem ajudado muita gente, vai continuar ajudando, né? Carlão, já deixo o convite aqui pra você voltar cara, uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, com novidades aí pra galera. Eu fico muito feliz quando eu vejo, né, nesse mercado, pessoas como você, que assim como eu também gosta de ajudar outras pessoas, né? Não olha, né, quem tá ajudando, só ajuda, né? Então eu fico muito feliz por isso e por esse motivo eu deixo, né, as portas do canal abertas aqui para quando você quiser voltar, tá? Muito obrigado por ter separado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando sua jornada. Por mais que ainda tenha sido muito curta em tempo, já foi extremamente grande em experiência, né, em aprendizado. Então, mais uma vez, muito obrigado, beleza? Eu que agradeço, irmão. Tamo junto, viu? Obrigado aí. Tamo junto, pessoal. Se inscreve, deixa o like, compartilha, se torna membro para que a gente possa absorver o conteúdo lá do Podcal com o Carlos Salles, beleza? Então a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra lá no Podcal. Tamo junto! Abraço.